Eu gostaria aqui de falar sobre o ato acontecido no dia de ontem, no Rio de Janeiro, em que a extrema-direita, sob a direção do ex-presidente Bolsonaro, promoveu um evento em que aconteceu aquilo que era esperado. Um misto de novos ataques às instituições e à democracia, com a evidente antecipação da campanha eleitoral de 24. É a prática continuada de crimes, uma afronta à justiça, que se faz hoje com a maior disfarçatez. Foi mais uma tentativa de intimidar o Supremo Tribunal Federal, de pressionar a Corte a não decretar uma eventual prisão do ex-presidente e outros por crimes pelos quais é investigado. Um ato ridículo e deplorável. O inelegível enalteceu Elon Musk, bilionário de tendência claramente fascista, que ameaça descumprir decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o bloqueio de perfis de golpistas e disseminadores de fake news. Os dois são faces de uma mesma moeda, senhor presidente. Bolsonaro e Musk usam o discurso de defesa da liberdade de expressão para, na verdade, minar o regime democrático e agir de acordo com os próprios interesses em prejuízo do Estado de Direito no nosso país. Dividem aspirações fascistas e totalitárias, mas não vão reescrever a história do Brasil ou submeter o país às suas tentações autocráticas. O ato nada mais foi do que uma nova tentativa de querer criar outra narrativa para a trama golpista que redundou no 8 de janeiro de 2023. Pretendem desacreditar as investigações, as provas, o trabalho da Polícia Federal, do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal. Querem fazer parecer que a tentativa de empastelar as eleições e impedir a posse do presidente Lula, de prender o presidente desse Congresso Nacional e ministros do Supremo, de decretar estado de defesa ou de sítio, de submeter as Forças Armadas a esse movimento, foi coisa menor e sem importância. É isso o que pretendem aqueles que lá estavam ontem e outros seguidores. Mas, senhor presidente, eu tenho plena consciência de que não conseguirão. O volume de provas nos autos é avassalador. As investigações seguem e seguirão até que todos os fatos sejam devidamente elucidados e as responsabilidades dos envolvidos sejam estabelecidas na forma da lei. Novamente, o presidente desse Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, nosso colega de Senado, foi insultado no ato. Desta vez pelo senhor Silas Malafaia, especializado na pregação do ódio e que chamou o presidente desta casa de frouxo, covarde e omisso. Adjetivos que não cabem no presidente dessa casa. Todos nós nos lembramos como foi importante o posicionamento do presidente Rodrigo Pacheco durante esses 4 anos do governo passado. Na pandemia, quando deu o apoio necessário para que nós pudéssemos fazer aquela CPI e avançarmos para mostrar ao Brasil que aquela política negacionista do governo levaria como levou à morte de milhares de pessoas no nosso país. Foi importante o presidente Rodrigo no momento em que nós tivemos a democracia ameaçada, quando quiseram votar na Câmara dos Deputados, infelizmente foram derrotados, aquela tese esdrúxula do voto, do chamado voto que precisaria da identificação. E o presidente Rodrigo Pacheco foi muito firme. Ou quando houve outras ameaças muito claras a esse poder legislativo ou ao próprio poder judiciário perpetradas pelo governo passado. Portanto, acho que são adjetivos inteiramente inadequados para retratar o presidente dessa casa. E esse mesmo cidadão, o senhor Silas Malafaia, atacou também o ministro Alexandre de Moraes. É isso o que eles chamam de liberdade de expressão. O permanente exercício da prática de crimes contra a honra alheia. É isso que eles querem fazer impunemente. Caluniar, injuriar, difamar, mentir e disseminar notícias falsas sem serem molestados. Aliás, perdeu-se inclusive a compostura. Nós estamos cansados de assistir aqui nesse Congresso, especialmente na Câmara dos Deputados, a absoluta falta de compostura no como lidar com autoridades da República. Chama-se sem a menor preocupação o ministro do Supremo de ditador, de vagabundo, enfim, tantos termos que são utilizados, inclusive dentro do plenário das casas legislativas, demonstrando que o mínimo da cortesia que é exigida na função pública não existe mais. Cortesia parlamentar nem se fala. O que se vê hoje, lamentavelmente, são até agressões físicas que acontecem dentro do Congresso Nacional, entre parlamentares, agressões verbais indescritíveis, lá na Câmara principalmente, e sem que haja uma posição firme do presidente daquela casa para que a Comissão de Ética da Câmara funcione adequadamente. Pois bem, eu entendo, senhor presidente, que isso não é liberdade de expressão. Não há espaço para isso em um Estado de Direito. E por isso é que eles quiseram derrubar a ambos, tanto ao presidente dessa casa, que seria preso na eventualidade de um golpe de Estado no 8 de janeiro, como também os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que também seriam presos caso aquela trama tivesse dado certo. De polarização, que não é só política, é muito mais ampla, e que não tem conduzido o nosso país a algo que é fundamental, a sua reconciliação, as condições para que o país possa retomar o rumo do desenvolvimento sem que estejamos ameaçados por ataques permanentes à nossa democracia. Humberto Costa, eu prestei muita atenção ao seu pronunciamento. Faz parte da democracia a gente ter posições convergentes em alguns pontos, temos, já deixamos claro em algumas comissões e aqui no plenário, mas eu tenho que discordar do senhor respeitosamente com relação ao evento de ontem. Eu não fui para o evento de ontem,
mas acompanhei a movimentação pela TV, pelas redes sociais, e vejo que é algo legítimo, e não foi esvaziado como o senhor colocou, não. Pela própria Rede Globo, mostrou as imagens ontem no Fantástico, e foram ali 3 quarteirões completamente lotados em Copacabana. E a gente viu ali pelas imagens, a não ser que a Globo tenha separado algumas, acho que não fez isso, alguns takes, como se diz no... Mas famílias, crianças, pessoas participando, é o povo brasileiro. Isso faz parte da democracia. Quando se fala em ataques, e vem essa, parece uma vitrola arranhada, um disco, ataque, 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 é crítica. São críticas. Mas muitas vezes se vitimiza quando tem crítica de que é ataque. Poxa, tem pessoas censuradas no Brasil. Tem pessoas que estão exiladas fora do país porque estão tendo uma caçada implacável daqueles que deveriam respeitar a Constituição e não respeitam. Quem é que está atacando? É quem está violando a nossa Constituição? Esse é que é o grande lance da coisa. E está exposto no mundo o que está acontecendo no Brasil. Está exposto. Congresso americano divulgando relatório de centenas de páginas, e parlamentares sendo ouvidos como testemunha, empresários. E a gente precisa entender que isso faz parte do processo para buscar a verdade, já que aqui no Brasil, essa casa que deveria fazer uma análise, porque pela Constituição é a nossa prerrogativa investigar eventuais abusos de ministro do Supremo, essa casa tem 60 pedidos na presidência de impeachment e não se debruça sobre eles para analisar. Então, eu acredito que o senhor colocou também aí da ampla defesa do contraditório, isso teria que ter numa democracia. Mas muitas pessoas que estão sendo perseguidas no Brasil hoje, censuradas, caçadas, até presos políticos nós temos, muitos não tiveram o devido processo legal, como o senhor falou, a ampla defesa e o contraditório. E aí? Vale para uns e não vale para outros? Outra frase que o senhor colocou aí foi com relação à ditadura sanguinária, que o governo anterior queria uma ditadura sanguinária. Com todo respeito, senador, ditadura sanguinária é o que o seu governo, do seu presidente da República, flerta o tempo todo com a Nicarágua, Daniel Ortega, flerta com a Venezuela, né? E a gente vê aí o Brasil se alinhando com aquilo que não tem absolutamente nada de democracia, que se caçam emissoras cristãs, que se fecham emissoras que fazem o contraponto do contraditório, que é bom para uma democracia. Então, eu queria fazer esses contra-argumentos aqui, porque eu acredito, senador, que a gente mantém sempre um alto nível aqui, né, de debates. O senhor preside a Comissão de Assuntos Sociais aqui dessa casa, e a gente procura fazer ali, sempre buscar o melhor caminho possível, né, como aqui no plenário também. Mas a gente tem que pontuar para que não passe reescrever a nossa história com algo que não existe. Então, muito obrigado, senhor presidente.